Olá, este é o modesto canal do professor Leonardo Furtado. Hoje eu preparei para vocês alguns conteúdos sobre industrialização, onde nós vamos abordar alguns temas importantes numa sequência de slides. Boas aulas! A história pode ser dividida em pré-industrial e pós-industrial. Nós vamos saber o porquê. A primeira revolução industrial foi no século XVIII, na década de 1750. As principais características eram a predominância de mão de obra desqualificada, a população camponesa migrante, que havia sido expulsa do campo, pois o campo passava a ser produtor de lã. As ovelhas tomaram o lugar das pessoas. A principal fonte energética era o carvão mineral. Nessa época, as fábricas elas precisavam ficar próximas às minas de carvão. Não havia o transporte, vamos dizer assim. As máquinas funcionavam a vapor. A indústria têxtil, tecidos. Era grande inovação naquela época, eram os tecidos. Ingleses, diga-se de passagem. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra. Os métodos artesanais foram substituídos por mecanizados. As máquinas, elas desenvolviam movimentos muito parecidos com os movimentos humanos. Produção em larga escala, aliada a uma divisão do trabalho no qual o trabalhador se especializava apenas em uma etapa do processo produtivo. Ou seja, o artesão, ele conseguia fazer toda a produção, do começo até o fim. O operário, ele só fazia uma parte do processo produtivo. Ele perdeu o controle sobre a produção da mercadoria. Este foi o principal, talvez um dos principais. Na verdade, foi o que proporcionou, vamos dizer assim, o desenvolvimento, foi o início do desenvolvimento dos transportes no mundo. Foi um grande invento. A locomotiva, as máquinas a vapor. A segunda revolução industrial. As características da segunda revolução industrial: o surgimento de outras potências industriais, por exemplo, a França, a Alemanha, os Estados Unidos. Novos inventos como o aço, eletricidade, o telégrafo, o telefone, o motor de combustão interna, refrigeração mecânica, entre outros tantos. Aumento da procura pela mão de obra qualificada. O mercado já estava se tornando mais exigente. O uso do petróleo como principal fonte energética. Abandonava-se o carvão? Não. O carvão continua forte até hoje, mas o surgimento do petróleo, que é considerada a principal fonte energética até hoje. Linha de montagem para a produção de automóveis durante a segunda revolução industrial. Vamos dizer assim, novos segmentos, novos produtos começam a surgir. Entre esses produtos, automóveis. A maneira de produção também muda bastante. A terceira revolução industrial. União entre conhecimento científico e produção industrial. Ou seja, o conhecimento científico das universidades, os centros de pesquisa, por exemplo, eles começam a ficar cada vez mais próximos aí das indústrias. Os principais setores: robótica, microeletrônica, telecomunicações, informática, aeroespacial, biotecnologias e outras. Maior exigência de mão de obra qualificada, surgimento de novas fontes de energia, como a nuclear e as energias alternativas, mais ainda dependente do petróleo. Apesar de todo esse avanço, essa tecnologia, nós ainda somos dependentes do petróleo, não conseguimos nos libertar ainda, tá? Isso é causa de grande preocupação ambiental. Terceira revolução industrial, linha de montagem de computadores. Os computadores, eles inauguraram a terceira revolução industrial. Mão de obra especializada.
Os principais tipos de indústrias. Nós temos três tipos principais: as indústrias clássicas, da primeira e segunda Revolução Industrial, que estão presentes nos países desenvolvidos. As indústrias planificadas, elas existiram nos ex-países socialistas. Ainda existem na China. Planificada de planos de governo. É o governo quem decide as estratégias e o desenvolvimento das indústrias. Indústrias tardias surgiram nos países em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um exemplo. A característica principal dessas indústrias é que elas representam as multinacionais, agora consideradas chamadas de transnacionais. As indústrias quanto à evolução. Elas podem ser manual doméstica, realizada pela própria família e que se destina ao próprio grupo, como a fabricação de cadeiras e mesas. Artesanal. Mesmo baseada no trabalho familiar, os produtos fabricados são negociados, tornando-se fonte de lucro, como a produção de artigos de cerâmica. Ou fabril, caracterizada pela divisão no trabalho, com mão de obra especializada e produção em série, utilizando máquinas, como o setor automobilístico. Linha de montagem de automóveis, característica do Fordismo. Uma das características do Fordismo seria as esteiras rolantes. Os trabalhadores eles ficavam parados e a mercadoria, o produto, vinha até ele. Ao longo do seu processo, vamos dizer assim, de fabricação, cada funcionário era responsável por uma parte do processo, tornando-se altamente especializado. As críticas em relação ao Fordismo é a alienação do trabalhador, ele é como se fosse uma extensão do trabalho mecânico. Ele não participa, vamos dizer assim, do projeto, nem da execução do projeto, mas sim só uma parte específica da fabricação. As indústrias, quanto ao acabamento, elas podem ser de base ou germinativa, produz bens que servirão de matéria-prima para outras indústrias, como a siderurgia, e de derivados, possui bens beneficiados por outras indústrias, como o setor de confecção. As indústrias, em relação à matéria-prima e energia, elas podem ser pesada, consomem grande quantidade de matéria-prima e energia, como a siderurgia, ou leve, não trabalha com grandes materiais, como as indústrias têxtil e farmacêutica. As indústrias, quanto à tecnologia, elas podem ser tradicionais, possuem abundante oferta de mão de obra e emprega pouca tecnologia, sendo ligada à primeira fase da Revolução Industrial, como a indústria têxtil, ou moderna, possuindo grande automação das atividades, empregando mão de obra qualificada e intensa robotização no processo produtivo, como a indústria automobilística. As indústrias, quanto ao destino do produto, podem ser bens não duráveis, produz bens de consumo usados por um curto prazo ou apenas poucas vezes pelo ser humano, como alimentos, roupas, materiais de limpeza, etc. Ou bens duráveis, produz bens de uso contínuo pelo ser humano, como automóveis e máquinas, etc. Os modelos de produção nas indústrias, as organizações industriais, a busca por processos de minimizar os custos de produção. Os três mais conhecidos: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. Taylorismo, conhecido como administração científica, foi um modelo de administração produtiva da indústria desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, de 1865 a 1915. As características do Taylorismo: eliminação de movimentos desnecessários por meio da substituição de métodos empíricos, baseados na experiência, e improvisados por procedimentos científicos planejados e testados. Trabalho disciplinado e realizado em um tempo determinado e sob supervisão. Seleção de trabalhadores, levando em conta as suas melhores aptidões, ligadas ao treinamento específico para cada cargo. Divisão, na qual cada trabalhador faria somente uma etapa do processo de montagem do produto. Incentivo à produtividade, com gratificações para aqueles que conseguissem cumprir todas as exigências. Fordismo, utilizado
para denominar o modelo ou forma de produção industrial automobilística em massa, estabelecido pelo norte-americano Henry Ford, 1873 a 1947. Características do Fordismo: organização de uma produção em série e em larga escala, implantação de linhas de montagem por meio do uso de esteiras, especialização da produção, na qual cada operário realizava uma etapa no processo produtivo, verticalização de suas indústrias, visto que ele controlava desde as fontes das matérias-primas até a produção das peças e distribuição de seus veículos. No Taylorismo-Fordismo, a produção em série ao longo de uma linha de montagem separava a organização e elaboração da execução do trabalho, suprimindo a dimensão intelectual do trabalho operário, tendo em vista que o operário era considerado apenas um apêndice do maquinário, pois executa mecanicamente tarefas repetidas, enquanto a organização e elaboração era a tarefa de gestores científicos. Toyotismo, desenvolvido por Taiichi Ohno, 1912 e 1990, entre 1948 e 1975, que visava aumentar tanto a produtividade quanto a eficiência, evitando o desperdício e o tempo de espera. O toyotismo possuía as seguintes características: desenvolvimento do chamado Lean Manufacture, ou manufatura enxuta, que se caracteriza pela redução dos 7 tipos de desperdício: a superprodução, o tempo de espera, o transporte, o excesso de processamento, o inventário, o movimento e os defeitos. Implantação do sistema Just-in-Time de administração da produção, o qual organiza a ideia de produzir o necessário, na quantidade necessária e no momento necessário, ou seja, nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pelo conceito básico desse sistema, primeiramente vende-se o produto para depois comprar a matéria-prima e posteriormente fabricá-lo ou montá-lo. Multifuncionalização da mão de obra, que deveria ser qualificada e flexível, isto é, os trabalhadores são treinados e qualificados para conhecer todas as etapas dos processos de produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. Estabelecimento de sistemas de controle de qualidade total, que visavam uma produção sem defeitos, em teoria, e que seriam implantados em todas as etapas de produção. Diferenças entre o toyotismo e o fordismo. Enquanto o processo fordista é o da produção em massa de produtos homogeneizados, no toyotismo a produção é efetivada em pequenos lotes, mas com grande variedade de produtos adaptados à variedade de gostos do mercado. É uma medida de redução dos custos, em parte viabilizada pela informatização e melhoria das comunicações e transportes, possibilitando que os fornecedores terceirizados entreguem as peças necessárias para a produção no momento exato em que o mercado solicita. Trata-se do novo modelo de entrega just-in-time, atrelado à estratégia de manutenção de estoques infinitos, mínimos. O controle de qualidade do fordismo ocorre após a produção, enquanto no toyotismo esse controle é feito imediatamente, evitando a detecção tardia de produtos defeituosos. Trata-se da política de controle de qualidade, CQT. A organização produtiva no fordismo é verticalizada, com o domínio total do processo produtivo, desde a produção da matéria-prima até o transporte da mercadoria. No toyotismo, a organização da produção é horizontalizada, com a subcontratação e terceirização da produção. Tipos de concentrações industriais. Distribuídas de acordo com os fatores favoráveis, energia, mão de obra, matéria-prima, mercados consumidores, vias de transporte e comunicação, incentivos fiscais, legislações ambientais, etc. Podem ser divididas de acordo com o espaço geográfico em que ocupam. Distrito industrial, parque industrial, complexo industrial. Os agrupamentos econômicos, trust, associação financeira constituída de uma única empresa, resultante da fusão de várias, com o objetivo de controlar determinados setores do mercado, exemplo General Electric. Holding, organização econômica que tem sob seu controle as atividades de várias empresas mediante aquisição total ou parcial de suas ações. Exemplos: Auto Latina, Desfeita União e Petrobras. Cartel,
Acordo comercial entre empresas, as quais, embora conserve autonomia interna, organizam-se em forma de sindicato para distribuir entre si as cotas de produção e os mercados e determinar os preços, suprimindo a livre concorrência. Exemplos: OPEP e as indústrias automobilísticas e de cimento no Brasil. Agrupamentos econômicos, joint venture, associação econômica entre duas empresas, que geralmente são de nacionalidades diferentes, porém de um mesmo setor, com o objetivo principal de expansão do mercado. Exemplo: as indústrias farmacêutica e automobilística do Brasil, Peugeot e Fiat. Monopólio, controle da quase totalidade do mercado de um determinado produto por uma grande empresa. Exemplo: Petrobras. Oligopólio, controle de maior parcela do mercado por poucas empresas. Essa prática é mais comum do que o monopólio. Poucas empresas repartem entre si a área de atuação no mercado, reduzindo os custos de concorrência e estabelecendo preços que elevam muito a margem de lucro. Exemplo: indústria automobilística no Brasil até 1992. Conglomerados, associação de empresas que divide entre si etapas complementares da produção de serviços. Exemplo: General Motors. Obrigado por sua atenção. Espero que os conteúdos e as explicações tenham sido de bom aproveitamento, pois foi especialmente produzido pensando em seu aprendizado. Grátis, se possível, dê um joinha para o canal. Muito obrigado.